O Tribunal de Justiça é o órgão de segundo grau da Justiça Estadual de criação obrigatória em todos os estados. Ele é composto por 130 desembargadores. A Constituição de 1988 determinou, então, que fosse criado um órgão especial, ou Corte Superior, para exercer as funções que seriam do Tribunal Pleno. Também está determinado na Constituição brasileira que 1/5 dos membros dos tribunais seja originário do Ministério Público e da Advocacia. Os outros 4/5 são destinados aos magistrados de carreira, ou seja, por meritocracia. Assim, cada grupo de 5 desembargadores é integrado por um componente que não veio da carreira da magistratura. Estamos aqui no Tribunal de Justiça, no Salão Nobre, que foi inaugurado em 1912. Até 1988, aqui funcionava a Corte Especial. A partir de então, veio a funcionar o Salão Nobre, onde veio funcionar o cerimonial. Este é o quadro de Simval Fonseca, que representa o julgamento de Tiradentes. Sobre esse julgamento, existem alguns símbolos no quadro, dando a entender que é um julgamento injusto. Por exemplo, o semblante demoníaco do carrasco, a postura imparcial do juiz e o desequilíbrio da balança da justiça. Outros 2 símbolos também muito importantes do quadro seriam os 10 mandamentos de Moisés e o célebre julgamento do rei Salomão. Agora nós vamos conhecer o atual Salão da Corte Superior do Tribunal de Justiça. Nesse salão funciona um órgão especial do Tribunal de Justiça, composto por 25 desembargadores que julgam as autoridades do Estado de Minas Gerais. Nesse salão temos o quadro da deusa Têmis, que diferente dos outros quadros, ela não está vendada, representando estar mais atenta aos processos da justiça. Aqui é onde funciona a 6ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça. Aqui funciona a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. Qual o seu entendimento sobre esse novo instituto, né, o IRDR, e em relação também a ser submetido aos tribunais de segundo grau, né, e com eficácia vinculante, erga omnes, né, das decisões judiciais em processos repetitivos? O que a gente vê é que existem realmente muitos processos que são distribuídos entre diversos desembargadores com decisões muito díspares. Eu posso citar, por exemplo, na Câmara aqui, a gente recebe muito ação de exibição de documento, de contratos, contratos telefônicos, contratos bancários, tem ações de revisionais de contrato, tem ações de dano moral, e cada Câmara entende de um jeito, um valor, uma
um entendimento, essa cláusula é legal, essa é ilegal, esse valor, se a pessoa tiver um dano moral porque foi inscrita no SPC, vão arbitrar em 15 mil reais, outro arbitra a mesma coisa em 3 mil reais. Então a população fica numa insegurança, né? Ou fica sem entender por que ele, que é meu vizinho aqui, foi inscrito no SPC e ganhou 15 mil reais, eu ganhei 3 mil, o outro não ganhou nada, isso que era mero aborrecimento. Então, assim, tem algumas questões que a gente visualiza como sendo, que deveriam ter um entendimento mais uniforme, né? Mas o IRDR tem algumas limitações que a gente ainda está analisando, né? Porque ainda não surgiu ainda. Nós tivemos 2 ou 3 desembargadores que suscitaram uma questão de funcionalismo público e hoje vai ser processado. Então o regimento interno está sendo criado para adaptar um novo Código de Processo Civil e aí vão ser, pelo que a gente tem de conhecimento pelo Código, seriam aquele desembargador que suscita, ele vai para a Câmara, a Câmara analisa pressupostos para o RDR, se é realmente um pressuposto para se instaurar um RDR. As ações que tiverem em tramitação vão ser suspensas até a decisão, isso até um ano, né? Então, é um problema porque a pessoa às vezes está querendo a decisão rápida, mas ao mesmo tempo, os demais vão ter depois uma decisão muito mais simples e mais rápida, se houver a ideia, até com decisão monocrática. A senhora não acha que estagna o direito, por exemplo, se você engessa dessa forma? Então, assim, você não vai poder questionar, porque direito não é uma ciência exata. Então, a sensação que a gente tem é que vai ficar engessado. Primeiro grau. É o primeiro grau. O primeiro grau. E a gente é submetido hoje já ao STJ. Quando tem demandas repetitivas, nós, por exemplo, em cláusulas de contratos bancários, a gente segue o STJ, não tem muito o que fazer. Porque nós temos que pensar o seguinte, a justiça boa é a justiça que é rápida e firme, né, e segura. É óbvio que você pode pensar, os ministros do STJ têm comprometimento com um determinado segmento e aí eles julgam dessa forma ou daquela. Mas faz parte isso não é só no Brasil. Se a gente for observar em outros países, também existe isso. Não sei se vocês viram um filme que chama Recontagem, que é um filme da eleição americana, quando Bush disputou com Gore, e aí eles fazem várias vezes a recontagem dos votos, e aí passa por diversos tribunais para ver se autoriza ou não autoriza, juízes, enfim. E a gente vê que lá também, não, se cair nesse juiz vai ser uma beleza, porque a gente vai conseguir, se cair no outro juiz é outro. Então, assim, existem seres humanos atrás de um sistema, né? E, obviamente, o ser humano tem seu entendimento, a sua posição. Então, vai vencer aquele que for mais hegemônico. Então, infelizmente, eu acho que é um mal necessário. O que não dá para a gente, aqui nos tribunais, centenas e centenas de ações repetidas, sendo julgadas, e quando ações mais importantes ficam esperando, paradas. Aquela pessoa que realmente... Agora, liminares vão ser dadas, independente de decisão de método. Hoje em dia, eu vejo decisões de 2011, 2010, no primeiro grau. Então, a justiça já está muito atravancada com isso. Se a gente conseguir uma uniformidade, a gente pode dar maior agilidade. Eu acho que esse é o objetivo. É um transtorno? É. Mas eu acho que é um mal necessário para poder tentar dar celeridade, porque como um juiz de primeiro grau com mais de 6 mil processos sob sua guarda consegue ter agilidade? Não consegue. Outro dia um amigo falou assim, nossa, eu estou com uma causa lá de 2012, eu fui tentar ver o que estava acontecendo e ia citar. Quer dizer, é uma loucura.
loucura. É pior isso do que você suspender uma ação por um ano e você dar andamento nas demais, porque o volume é muito grande e não dá celeridade. Então eu acho que é mais importante a celeridade do que a demora, porque o direito acaba perecendo com esse tempo todo, né? Então, eu penso As assim. ações de massa, né? Pois é justamente o objeto do recurso repetitivo, né? Porque são tantas as ações do mesmo objeto que se a gente ficar... Quer dizer, o prazo é 1 ano, mas isso não significa que vai ser em 1 ano, pode ser em menor prazo, né? Depende, aqui na Câmara, por exemplo, nossa Câmara, a agilidade é excelente. Um processo entra hoje e em 90 dias está julgado. É assim. Nessa Câmara. Muito obrigada. Sim, em relação aos meios extrajudiciais, a Vossa Excelência acredita que seja assim um caminho para seguir? Eu acho. Eu sou absolutamente a favor da relação extrajudicial, da tentativa de solução de conflito extrajudicial. Porque assim, o judiciário não dá conta de solucionar os problemas. Eu fui do Ministério Público, hoje sou da magistratura. Eu era promotora de defesa do meio ambiente. 90% da minha atuação era extrajudicial. Por quê? Eu fazia termo de ajustamento de conduta, que é o documento que firma um acordo entre duas partes, no caso o Ministério Público e o degradador do meio ambiente. A gente não podia ceder em termos de, você não vai recuperar isso, só recupera aquilo. Essa parte não podia ser, porque o direito era indisponível, mas a gente conseguia prazos, a gente conseguia formas, e sempre a solução era muito maior, muito melhor. Eu sempre falo, não adianta eu entrar com ação civil pública no judiciário, que vai demorar tanto tempo, que o meio ambiente, o tempo que ele vai ficar desguarnecido ou sem recuperação é irreversível. Então, sempre fazia isso. Então, hoje, o mote também do novo CPC é isso, fazer a conciliação. Aqui no Judiciário também, nós estamos aqui tentando implementar essa nova sistemática. Nós temos o Sejus Social, que é um coordenador, é um desembargador até dessa Câmara aqui, ele é meu vizinho aqui. Ele cuida de conflitos agrários e questões de ocupação de pessoas sem teto e tal, e entra para negociar, né? Juntamente com outros parceiros, né? Do executivo, né? Pessoas do legislativo, e eu sou, por coincidência, pela minha experiência no Ministério Público, eu fui nomeada coordenadora do Sejus Ambiental. Estou trabalhando junto com a terceira vice-presidência, cujo desembargador-presidente é o Vander Marota, desembargador Marota, e mais os juízes auxiliares dele. Nós estamos tentando trabalhar numa tentativa de conciliação das indenizações por dano moral e materiais sofridas pelas pessoas que sofreram com o rompimento da barragem de Mariana. Então, lá em Valadares, por exemplo, nós temos quase 8 mil, 9 mil ações só de dano moral por falta d'água. Então, nós estamos tentando encontrar uma forma, juntamente com a empresa, com os juízes de lá, para oferecer à população um mutirão de propostas de conciliação. Para quê? Para a pessoa receber de imediato. E também, imagina um volume de 8 mil ações chegando. Desafogar um pouco do judiciário. E a pessoa recebe de uma forma mais rápida, porque a empresa pode, né, recorrer até eles receberem e já perdeu o sentido. Então, eu acho que não tem solução melhor que não a tentativa de conciliação. Eu mesmo já fiz aqui, desde que eu cheguei em setembro, 2 audiências de tentativa de conciliação aqui no 2º grau. Teve uma que minha colega Mônica Libânio fez recentemente, acho que foi semana passada, e conseguiu o intento no 2º grau fazer uma conciliação. Era uma questão de indenização, eu não sei bem, acho que de um imóvel, ela conseguiu. E agora semana que vem, sexta-feira que vem, eu vou tentar outra também. Eu sou absolutamente a favor, né? Porque não é fácil um relator de um processo com o volume que nós temos de serviços. A gente chega a receber 20
processos para relatoria por dia, né? Fora revisão e vogal, né? Que às vezes sempre tem um mundo de processo toda semana, você tem que estar com a gente tem sessões de 500, 600 processos por sessão. Então é um volume absurdo. Então você ter disponibilidade de marcar uma audiência, convocar as pessoas, é um tempo que gasta, mas eu acho que vale a pena. Porque às vezes, quando já tem a sentença do juiz, e aí você fala, nossa, essa parte vai perder isso, vai perder aquilo, quem sabe a gente chega numa solução que os dois saiam mais satisfeitos. Eu acho que o juiz que tem essa mentalidade de tentar conciliar, ele vai fazer mais justiça do que dar uma decisão. Eu acho. E a gente, como estudante de direito, a gente observa muito que a faculdade, as instituições hoje estão dando muito ênfase na questão da conciliação, porque antes a gente entrava, no caso o estudante entrava naquela assim, não, vamos brigar, o intuito era esse. Hoje ela tem, pelo menos a Newton, né, onde a gente estuda, ela tem essa preocupação na questão de preparar, né, o futuro advogado para conciliar e não criar atrito, né? Se o advogado conciliasse também no escritório, eu acho que evitaria muita coisa, porque existem advogados, como existem magistrados, como existem membros do Ministério Público, defensores públicos, que não têm ética, né? Então, às vezes, eles, por exemplo, uma exibição de documento é uma indústria de honorários, é uma indústria. Às vezes a gente pega na mesma comarca, no mesmo escritório, eles vão buscando as pessoas que tiveram o nome inscrito no SPC, pega o nome, busca a pessoa para ver, vou entrar com uma ação de exibição do documento, o banco tem que exibir, e aí a gente ganha honorários. Eles ganham. Entendeu? Então, vira uma indústria. Tem comarcas que o juiz está desesperado, porque tem 1000 ações só de exibição de documento. Entendeu? Então é complicado. Essa cultura, né, do litígio. Às vezes não é só cultura, é má fé mesmo. Má fé, né? Eu acho que é que pior, a questão de índole também. A pessoa vai para poder ganhar honorários, ela busca o cliente onde for. Aquele advogado de porta de cadeia, não, é advogado de porta de SPC. É uma coisa impressionante. Hoje a gente ouviu o desembargador falando, eu acho que ele é desembargador, porque ele é da Câmara do Juizado. Ele é aquele que completa, acho que são 5, me corrija, né? Nós estamos entrando no 4º período, então, que eu não sei se ele, no caso, seria o desembargador, né? Acredito que ele seja desembargador. Ele falando que vá pelo caminho da ética, da moral, porque tem a concorrência é menor. É verdade. Né? Porque hoje o pessoal é desmedido hoje. A questão, a gente vê muito isso até na sala de aula mesmo, a gente está começando o curso e você já vê isso, você sente isso na sala de aula. Né? Eu acho que é questão muito mais de formação, de índole também. A gente vai culpar a profissão, eu não acredito, acho que em todas as profissões existe a má fé. Exatamente. Nós fizemos a mesma faculdade, eu fiz faculdade de Direito, então existem médicos que colocam prótese sem ter necessidade, né? Tem gente, a gente viu isso, indica remédio para ganhar dinheiro de laboratório, em detrimento até do sistema de saúde. Quer dizer, existe maus profissionais em todas as áreas, infelizmente. Obrigada. E a gente queria saber a visão da senhora hoje com o atual cenário político, né? E qual que é a influência hoje? Porque a gente, como eu disse para a senhora, a gente tinha uma ideia de que, não, justiça é lenta, justiça não funciona. E o Moro, ele vê, não digo que é só ele, mas como ele teve mais notoriedade, acho que acredito que tem pessoas tão boas quanto ele, com aquela boa fé de melhorar, de achar que o país tem jeito. E eu queria ver qual que é a visão da senhora em relação ao cenário político hoje e o judiciário, a influência que o judiciário exerce e esse atrito que existe hoje, assim, esse mal-estar entre o executivo, o legislativo e o judiciário. Olha, eu acho que se cada um fizer o seu verdadeiro papel, não existe atrito. Na verdade, se você pegar um membro do Poder Executivo que atue com probidade, com retidão, ele não vai ter atrito com o Judiciário e nem vai ter atrito com o Legislativo. A mesma coisa. Existe uma crítica maior entre, por exemplo, a atuação
de pessoa do judiciário se imiscuindo na política pública. Por quê? Entra, por exemplo, o Ministério Público entra com uma ação pedindo para o judiciário, para o executivo, o prefeito investir no saneamento básico, ou fazer um calçamento, ou fazer uma obra. Aí o judiciário entendendo que não, isso aí a gente está entrando na seara do executivo, a gente não pode. Mas existe uma lei que determina. Então, existe essa política que é a intromissão ou não do judiciário nas políticas públicas, que aí é as prioridades que o executivo tem para a sua gestão, né? Então, o prefeito é eleito, ele fala, eu vou construir um estádio esportivo. Mas por que não constrói um hospital? Aí o judiciário falou, não, você tem que construir um hospital. Aí, não, mas espera aí, eu tenho minha gestão, eu fui eleito, eu tenho meu programa de governo, como é que o judiciário vai me dizer qual é o caminho que eu devo seguir? Então isso aí já tem muitas decisões dizendo que o judiciário ele pode até um certo limite determinar algumas situações. Por exemplo, em caso de saneamento básico, é questão de saúde pública, é questão de não poluição, você não pode obrigar a pessoa a fazer, mas a não fazer. Então a gente entra com a ação dizendo assim, não pode poluir. Como é que você não vai fazer para não poluir? O problema é seu, entendeu? Você adequa o seu orçamento a isso. Isso é questão de política pública. O que você está me perguntando é a imagem do judiciário ou a interferência do judiciário na questão da política como um todo, né? Eu, particularmente, admiro o Sérgio Moro, mas eu tenho um pouco de preocupação com posturas parciais. E eu não sei até que ponto você pode dizer que há uma imparcialidade das investigações que levaram à deposição ao processo de impeachment propriamente dito da presidenta Dilma, né? Presidenta Dilma. Eu não tenho partido político nenhum, mas me preocupa operações midiáticas, me preocupa a fatiação das investigações em determinados momentos. Então existem outras situações. Ontem mesmo a gente ficou sabendo do Jucá, né? Só que estava desde março disponível. Estava com PGR desde março. Por que divulgou só depois da posse porque se divulgasse antes, qual seria o cenário? Então a gente tem que ter uma certa preocupação com a isenção do Poder Judiciário. Eu acho que é o único poder que tem que ser isento. Porque o Executivo tem partido, o Legislativo tem partido, o Judiciário não pode ter partido. Senão, para quem que a gente vai recorrer? Então, eu me preocupo demais com... Eu acho que tem que ser todo mundo investigado com seriedade e com imparcialidade. Porque na medida que você divulga um áudio, num momento de crise, que sabe que isso daí vai ser um mote suficiente para gerar um clamor popular. Será que você está sendo isento? Será que você está investigando porque você quer investigar? E desde março se tem esse áudio. Então, assim, eu me preocupo. Quando eu pego um processo, eu não quero saber quem é A, quem é B, se é de partido A ou de partido B. Eu quero saber quem é que tem o direito, quem é que cometeu o delito. Então, eu não endeuso ninguém, né? Eu não acho que Moro é o paladino da justiça, sinceramente não acho. Nós torcemos aqui do Poder Judiciário, eu vindo do Ministério Público, e vocês estudantes de Direito, vocês depois de formados ou durante a faculdade, que vocês pensem
que vocês vão ser profissionais, que devem ser respeitados, que vocês têm responsabilidade de carregar um título. Pode ser de advogado, de membro do Ministério Público, de juiz. E vocês têm que honrar esse título. Para aquilo que vocês escolherem na profissão de vocês, que vocês façam com ética, com respeito ao próximo, principalmente, e com honestidade. Estamos aqui com o Tiago, que é mediador cultural do Tribunal de Justiça, e ele tem um convite para todos os alunos de Direito da Newton Paiva. Bom, pessoal, nosso museu ele funciona de segunda a sexta, de 8 às 17, entrada liberada, entrada da Goiás, da Afonso Pena, só solicitar o atendimento do museu, que alguém vai descer para atender vocês. Muito obrigada, Tiago. Toda organização do Poder Judiciário no Brasil foi criada e existe para prestar serviços a você e toda a sociedade. Em Minas, a cada ano são julgados cerca de 560 mil processos. O Judiciário cumpre a sua missão, defendendo a liberdade, o direito e a dignidade dos cidadãos. Você é um deles, faça a sua parte.